Olá, boa tarde, oficialmente agora para quem está na gravação. Vamos hoje abordar a parte um e entrar na parte 2 de jornada de trabalho, já que é um conteúdo mais extenso, então é um pouco mais demorado. A gente vai começar aqui por jornada de trabalho. Oi, Maria Clara Macedo. Bem-vindo, Maria Clara. Jornada de trabalho. A CLT, no nosso artigo 58, parágrafo 2º, diz que o tempo despedido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador. Comecei com esse artigo aqui, pessoal, para a gente poder abordar o contexto todo de jornada de trabalho. Jornada de trabalho em si é todo aquele período que você está à disposição do empregador. Aquele período que você está lá na empresa, que você já bateu seu ponto, que você está ali disponível para o que o seu empregador demandar que seja feito. Porém, se esse período, no caso da sua residência até a sua empresa, por motivos óbvios, não se trata de um período à disposição do empregador. Porque acho que todos conseguem compreender, né? Você no percurso da sua casa, me diga o que você tem de ter de disponibilidade para o seu empregador. Nenhuma, por motivos bem claros. Quem utiliza do transporte público ou quem utiliza do transporte próprio, independentemente, não está à disposição do empregador. A gente ressalva isso porque anteriormente era considerado o período à disposição do empregador. Agora não é mais. A súmula 90 do TST diz que o tempo despedido pelo empregado em condução fornecida pelo empregador até o local de trabalho de difícil acesso ou não servindo por transporte regular público e para o seu retorno é computável na jornada de trabalho. Tá só ali um erro de ortografia ali na redação. Aí, então o que aborda a súmula 90 do TST? É uma exceção, né? Porque no caso aqui, quando em condução fornecida pelo empregador até local de trabalho de difícil acesso ou não servido por transporte regular público e para o seu retorno é computável para a jornada de trabalho. Então, no caso, nesses contextos, tem essa exceção, apesar também de ser um pouco contraditório. A súmula 429 diz também sobre o tempo à disposição do empregador, que é esse tempo que seria, no caso, incorporado a o que se trata de uma jornada de trabalho. Considere-se à disposição do empregador, na forma do parágrafo, aliás, do artigo 4 da CLT, o tempo necessário para o deslocamento do trabalho entre a portaria da empresa e o local de trabalho, desde que não ultrapasse o limite de 10 minutos. Ali, no caso, é quando você bota o pé dentro da empresa, né? Você está ali na portaria. Até o local de trabalho, tem locais que é muito extenso. Não é tão comum, mas tem locais que é muito extenso. O local que você entra para trabalhar até onde realmente você exerce a sua função, né? Então, esse período não ultrapassado os 10 minutos, ele também é computado como tempo de serviço. A jornada de trabalho no intervalo intrajornada. A gente tem dois tipos de intervalo. A gente tem um intervalo interjornada, que é o de 11 horas entre uma jornada e outra, e tem um intervalo intrajornada, que é ali o seu período de descanso. Normalmente, como todos chamam, de período de almoço. Né? Normalmente, ele é destinado à refeição na empresa, também ao descanso. Né? Normalmente, a pessoa não passa o tempo todo ali no seu tempo de refeição. Então, esse intervalo ele está regulado no nosso artigo 71, no caput e no parágrafo 1º da CLT, onde ele diz que até 4 horas de trabalho não é necessário o intervalo. Entre 4 e 6 horas, normalmente o horário entre que são normalmente, né, dos estagiários, dos jovens aprendizes, que estão em escalas ininterruptas também, 6 horas normalmente é esse período, tem direito a 15 minutos de intervalo. E os demais, que são de 6 horas em diante, de 1 a 2 horas de intervalo. No artigo 611A da CLT, diz que a convenção coletiva
e o acordo coletivo de trabalho tem prevalência sobre lei, entre outros, quando dispuserem sobre, e no nosso inciso terceiro diz, intervalo intrajornada, lembrando, intrajornada, respeitando o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Ou seja, guardado esse valor, não pode ali ser um intervalo inferior a 30 minutos, mesmo que regulado sobre acordo ou convenção coletiva. Deve-se respeitar esse limite, até porque por razões óbvias, né? Imagine uma pessoa que trabalha 8 horas por dia e ter meia hora eu já acho particularmente, já acho pouco. A pessoa ainda tem, vamos supor, uma convenção, um acordo coletivo regula que vai ser um tempo inferior a esse. A pessoa praticamente vai ter, não vai nem comer, vai engolir. Agora, passado o nosso intervalo intra-jornada, a gente vem para o inter, que, como eu falei, é o tempo que é compreendido entre uma jornada e outra. Esse intervalo ele está regulado no artigo 66 da CLT. Entre duas jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para o descanso. A OJ 355 do TST diz que o desrespeito ao intervalo mínimo interjornadas previsto no artigo 66 acarreta, por analogia, os mesmos efeitos previstos no artigo 4 do artigo 71 da CLT e súmula 110 do TST, devendo-se pagar a integralidade das horas em que forem subtraídas do intervalo acrescido no respectivo adicional. Ou seja, aqui no caso, a gente tem esse intervalo que deve-se ser respeitado de 11 horas entre um turno e outro, e quando não respeitado, deve-se pagar a integralidade das horas que forem subtraídas do intervalo. Ou seja, todas as horas ali devem ser pagas com o adicional. O descanso semanal remunerado, nosso DSR. Quando o trabalhador se ausenta do período de ambiente de trabalho pelo período de 24 horas, ocasionando assim uma interrupção do contrato de trabalho. Vocês já estudaram interrupção, alteração e suspensão. No caso, a interrupção é quando você ainda percebe o valor em virtude de uma ausência da empresa. Ou seja, o empregador ainda paga o seu salário, continua pagando o seu salário, mesmo você estando ausente ali fisicamente da empresa. Essa interrupção é um exemplo ADSR. Então, o empregado ele vai se ausentar ali preferencialmente aos domingos, não é, lembrando que não é exclusivamente preferencialmente, ou seja, pode ser acordado em outros dias, até porque a gente sabe que tem locais de trabalhos que não param, que são 100% do turno, então, eles não podem ter obrigatoriamente todas as folgas do funcionário ao domingo. Então, esse ponto ele é preferencialmente, não é exclusivamente. E o intervalo da DSR é o caso ali da pessoa que se ausenta essas 24 horas, lembrando que devem ser 24 horas corridas. A pessoa não pode fracionar ali o seu descanso. Ele tem que ser às 24 horas certinha, se ausentar ali um dia por completo da sua empresa. O artigo 7º garante esse direito, né? O inciso 15 aí, repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos, preferencialmente. O artigo 67 da CLT assegura que todo empregado, refrisa, né, terá 24 horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo. Ou seja, lembrando mais uma vez o artigo 67, que não é exclusivamente, é preferencialmente. E o OJ 410 diz que viola o artigo 7º da Constituição Federal a concessão de repouso semanal remunerado após o sétimo dia consecutivo, importando no seu pagamento em dobro. Ou seja, no caso aí, quem não percebe ali o seu descanso, trabalha 7 dias corridos, a pessoa terá que ter esse pagamento dobrado no valor do dia extra que ela trabalhou ali, que não deveria ter sido trabalhado. Vocês já sabem calcular a DSR, pessoal? Tipo a falta a falta injustificada, no caso, vocês sabem que ela afeta na DSR. Vocês já passaram? Me relembre, por favor, se vocês já passaram por esse tópico.
acredito que o professor deve ter explicado. Acho que é porque, assim, no caso vocês, foi em remuneração de salário, possivelmente. A falta injustificada, ela acarreta na perca do DSR. Por exemplo, tu tem aqui, deixa eu ver se eu botei tá aqui, no caso, coloquei aqui, a próxima ponto. Eu nem me lembrava. Eu fiz slide há um tempinho, aí eu nem me lembrava, mas tá aqui, ó, pra gente calcular a DSR. É assim, eu coloquei o mês de outubro aqui de 2024 para a gente ter uma noção. Mas basicamente do que se trata a DSR? O DSR ela impacta na falta, aliás, na perca do valor da DSR quando você falta injustificadamente. Vamos lá, um exemplo. Vamos supor aqui, vocês olhando para o calendário, que a pessoa folga no domingo. Vamos trabalhar em cima do domingo mesmo. Aí, no caso, a pessoa vai lá na terça-feira, dia primeiro, vai. No dia 2 na quarta-feira, vai. No dia 3 ela falta. Injustificadamente. Não coloca atestado. Vai trabalhar na quarta, na sexta, aliás, dia 4. E vai trabalhar no dia 5. Essa pessoa que ela teve a falta injustificada na semana, ela vai ter o desconto também no valor do DSR dela. Ou seja, quando na verdade você falta uma vez na semana injustificadamente, você tem 2 dias descontados. Um dos dias é o que você faltou injustificadamente e o segundo dia é o dia da sua DSR. Lembrando, você só pode ser penalizado na pecúnia, no valor. Você perde a remuneração da sua DSR, mas você não perde o descanso. O empregador não pode tirar ali o seu dia que você vai passar em casa. Ele pode, por lei, tirar o seu valor. Você não vai ter um descanso remunerado, você só vai ter só um descanso. Mas nessa questão de tirar o seu descanso, de fato ele não pode. E lembrando que é resguardado um DSR por semana. Agora vamos voltar para o mesmo caso. A pessoa vai trabalhar na terça, aí falta na quarta, falta na quinta, falta na sexta e falta no sábado. Só vai trabalhar um dia na semana. Ela vai ter todos os dias descontados que ela faltou e o DSR da semana. Ela não vai poder ter um impacto no DSR de outra semana. É apenas da semana vigente que ela faltou. Ou seja, vamos supor, você falta 3 dias na semana, é melhor, você faltar 3 dias na semana é melhor do que você faltar um dia em cada semana. Porque quando você se falta ali tudo numa semana só, você vai ter todos os dias que você faltou e o DSR da semana descontado. Agora, se por exemplo você falta aqui, nesse caso aqui, ó, vamos supor que ela falte no dia 2, ela falte no dia 9, ela falte no dia 16, ela falte no dia 23. No lugar dela faltar os 4 dias na mesma semana, que ela teria só 5 dias descontado, os 4 que ela faltou injustificadamente e a DSR, 5 dias descontados, ela vai ter o quê? Os 4 dias na semana, mais os 4 DSR. Ou seja, ela terá 8 dias descontados. Então, no caso, assim, falando leigamente, né, no sentido que não deve ser seguido, é mais viável você faltar a semana toda do que faltar um dia por semana. Então, é basicamente assim que a gente calcula o nosso DSR. O descanso semanal remunerado, no nosso artigo 67, diz que nos serviços que ensejam trabalhos aos domingos, com exceção quanto aos elencos teatrais, será estabelecida escala de revezamento mensalmente organizada e constado em quadro sujeito à fiscalização. No caso aqui é para quem trabalha aos domingos. Deve haver a escala lá bonitinha, com as suas folgas, com os dias que você vai folgar. E no artigo 68 diz que o trabalho em domingo, seja total ou parcial, na forma do artigo 67, será sempre subordinado à permissão prévia da autoridade competente em matéria de trabalho, ou seja, para que haja esse trabalho no domingo, como deve ser comprovadamente, ele tem que ser regulado ali pela autoridade do trabalho. Os serviço cuja natureza técnica demande o trabalho aos domingos e feriados. Aí eu coloquei, pessoal, a portaria portaria 19.809, que dizem os trabalhos que são permitidos durante domingos e feriados. É um hiperlink, então vocês podem só clicar em cima dela, que ela vai direcionar vocês para a portaria 19.809. Então, nela vão estar todos os trabalhos que são permitidos nesse trabalho, né? No caso de domingo e feriado, sem ser a DSR no domingo. Então, essa era a nossa parte 1.
E agora a gente entra na parte 2 de jornada de trabalho. A parte 1 é bem mais direta, aborda de forma mais superficial o tema. E a parte 2 aprofunda um pouco mais no que se trata as jornadas. A gente entra agora na jornada extraordinária. A jornada extraordinária é a jornada extra, pessoal, que é feita ali a parte da sua jornada convencional. A gente sabe que a nossa jornada prevista pela nossa CLT é de 44 horas semanais e 8 horas diárias. Então, todas essas que excedem esse período são computadas como horas extras. E as horas extras, ela no caso, como é elencada aqui pela nossa Constituição Federal, no inciso 16, a remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% do valor normal. Ou seja, vocês irão receber 50% do valor a mais do que vocês recebem numa hora normal. Vamos supor que a sua hora de trabalho seja ali R$ 10. Pela hora extra você vai receber mais 5, ou seja, você vai receber 10 mais 5, 15 no total. Você vai receber mais 50% do valor da sua hora normal de trabalho. Isso quando não organizado em banco. No artigo 59 diz que a duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente a 2, ou seja, 2 horas. Vocês terão que trabalhar, no caso, somente 2 horas extras por dia, é o que é regulado pela nossa CLT. Por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. No caso, aqui a gente vai ver mais à frente que tem essa situação que pode exceder um pouco mais. A súmula 376 diz que a limitação legal da jornada suplementar a 2 horas extras diárias não exige do empregador de pagar todas as horas trabalhadas. Aqui no caso define a nossa jornada de extraordinário. A jornada extraordinária obrigatória, foi o que eu falei. Agora a gente vai entrar no ponto que ela pode passar um pouco mais. O artigo 61 diz que, ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder do limite legal ou convencionado, que é no caso de 2 horas extras. Seja para fazer face ao motivo de força maior, seja para fazer atender a realização ou conclusão de serviços inadiáveis, ou cuja a inexecução possa acarretar em prejuízo manifesto. Aqui no caso, pessoal, para ocorrer esse excedente, que passará de 2 horas extras diárias, deve-se observar esse ponto, que a força maior ou que a conclusão seja inadiável. Por exemplo, a gente pode citar também um caso de alguém que trabalha na rede de saúde. Vamos supor que alguém trabalha ali como técnico de enfermagem, trabalha na escala convencional de 8 horas diárias. Aí a pessoa teve que passar 2 horas com o paciente e supondo que ela saia agora, seja morte certa do paciente. Então, tipo, é algo mais complexo, algo que exige uma análise mais fática, uma análise mais concreta do assunto. O parágrafo 1º diz que o excesso nos casos desse artigo poderá ser exigido independentemente de convenção ou acordo coletivo de trabalho, ou seja, no caso aqui o empregador ele pode exigir, observados esses requisitos de força maior ou conclusão de serviço inadiável, a hora extra às 2 horas, mesmo sem um acordo coletivo, um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho. O parágrafo 2º diz que nos casos de excesso de horário por motivo de força maior, a remuneração da hora excedente não será inferior à da hora normal. O trabalho não poderá exceder 12 horas, desde que a lei não fixe expressamente outro limite. Ou seja, mesmo que guardadas essas 2 horas extras, que são 10, você excede mais 2. Então, a priori, né, se não houver uma lei que fixe expressamente outro limite, você poderá exceder as 2 horas convencionais e essas horas extras obrigatórias que excedem serão tecnicamente mais 2, porque as 8 horas diárias, mais as 2 extras, mais as 2 obrigatórias. Basicamente é esse ponto. Essa parte do conteúdo é um pouco mais chatinha, porque a gente tem que estar só lendo os artigos mesmo, não tem muito o que fazer, porque os artigos são bem descritivos. Outro ponto da jornada de trabalho é o controle de ponto. É como o empregador sabe se você está entrando, se você está saindo, se você está indo almoçar. O controle do empregador perante a sua rede de trabalho. O artigo 74 dita
no parágrafo segundo, que deve ter esse controle de ponto quando tiver mais de 20 trabalhadores, obrigatoriamente, na hora da saída e na hora da entrada. O registro ele poderá ser feito de três maneiras. Pode ser manual, pode ser mecânico e pode ser eletrônico. Vocês viram lá, o professor apresentou exemplos de cada um. Tem um exemplo manual lá, você escreve no caderninho, tem um exemplo eletrônico, que hoje está bem mais moderno, pode ser por matrícula, pode ser por digital, pode ser por facial, diversas formas de controlar essa entrada do seu trabalho, a entrada, a saída. Algumas controlam o horário de almoço, não é obrigado esse controle. Desculpa. Mas algumas controlam também o horário de almoço. O parágrafo 4 diz que fica permitida a utilização de registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Aqui no caso é para registrar a hora extra. Não necessariamente ela precisa ser registrada nesse contexto, mas aqui ela é uma das formas. Se tiver um acordozinho lá escrito, que tiver esse controle da hora extra, ela terá que ser feita também. A súmula 366 do TST diz que não serão descontadas, aliás, nem computadas como jornada extraordinária a variação de horário no registro do ponto não excedente a 5 minutos, observado o limite máximo de 10 diários. Se ultrapassado esse limite, será considerado como extra a totalidade do tempo excedente à jornada normal, pois configurado o tempo da disposição do empregador. Não importando atividades. Eu não estou conseguindo ler que está cobrindo aqui. Não importando as atividades desenvolvidas pelo empregado ao longo do tempo residual. Aqui é basicamente. Oi, beleza, Davi. Ok, cara. E depois tu fala lá comigo para poder te mandar o link da presença. Aqui no caso, a súmula 366 do TST diz que tem um limitezinho para você bater o ponto. Não necessariamente exige que seja pontualmente ali. Você entra às 7 horas da manhã, você tem que bater necessariamente pontual. Você pode bater ali 5 minutos. Esses minutos eles contam tanto para menos quanto para mais. E não excederá os 10 minutos diários. A hora extra em atividade insalubre, beleza. Essa aqui no caso é mais pegadazinha, porque beleza, Davi, eu dou lá, presença. Ela aborda o atividade insalubre, né? Que é uma atividade que já é mais desgastante por si só. Então, a hora extra nela tem uma legislação específica nesse artigo, que diz que nas atividades insalubres, assim consideradas as contaminantes no quadro mencionado de segurança do trabalho, ou que nelas venham incluídas, quaisquer prorrogação só poderão ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho, as quais, para esses efeitos, procederão aos necessários exames locais e às verificações do métodos e processos trabalhados. Ou seja, para que haja horas extras em atividades insalubres, obrigatoriamente, necessariamente, deverá haver uma análise por parte dos órgãos que regulam a atividade insalubre. Ou seja, se eles regularem lá, os reguladores dela, disserem que pode haver a hora extra, aí beleza. Se não, não poderá haver a computação de hora extra. Por a contratação de horas extras. Aqui no caso, pessoal, acho que eu estava vendo nesse dia da aula que o Fábio citou, esse que o Cláudio, perdão, a questão de uma pré-contratação. Quando você, por exemplo, faz o contrato com a pessoa lá, ó, tá aqui, você vai ser contratado para trabalhar como auxiliar administrativo, 8 horas diárias, 44 horas semanais, pá. Aí a pessoa vai determinar uma das cláusulas do contrato. Haverá a prestação de horas extras, segunda, quarta, sexta, todo dia. Todo dia tem hora extra para você fazer. Aí, no caso, já perde o intuito de horas extras. Horas extras é algo eventual. Não é algo que deve acontecer rotineiramente. Se você tem algo ali que você tem que os seus funcionários têm que praticar todos os dias horas extras,
você deve rever o seu quadro para saber se realmente está condizente com a situação abordada, já que não tem muito sentido todo dia o funcionário ter que fazer hora extra, tendo em vista que ele tem ali resguardado essa eventualidade. Então, a súmula 199 do TST diz que a contratação de serviços suplementares, perdão, desculpa, a contratação dos serviços suplementares, quando da admissão do trabalhador bancário, é nula. Os valores assim ajustados apenas remuneram a jornada normal, sendo devidas as horas extras do adicional de no mínimo 50%. As que não configurem a pré-contratação, se pactuadas após a admissão à administração do bancário. Aqui no caso eles tomam o exemplo do bancário, mas também é válida nos outros contextos. Ou seja, não pode haver essa pré-contratação de horas extras. As horas por si só já se dizem, são extras. Supressão de horas extras. A supressão, no caso, pessoal, é o não pagamento. Isso ali suprime as horas extras do empregado. A súmula 291. Estou um pouco cansado, mas vai dar certo. A súmula 291 do TST diz que a supressão total ou parcial pelo empregador de serviço suplementar prestado com habitualidade durante pelo menos um ano assegura ao empregado o direito à indenização correspondente a um mês das horas suprimidas, total ou parcialmente. Aqui no caso, quando você é suprimido as horas extras, é feita uma base de cálculos durante esse período de um ano. Ou seja, eles fazem um cálculo, uma média de valor, e dentro daquela média de valor, eles irão ter que lhe pagar essa indenização. Por exemplo, se tu trabalha ali um ano recebendo todo dia, aliás, todo ano, mas por mês, você recebe R$ 400. Aí eles fazem uma média dentro daqueles R$ 400 e eles têm que pagar uma indenização a você dentro daquele valor. A média, no caso, é dos últimos 12 meses, né? Se você pega os últimos 12 meses ali, quando você percebe uma remuneração variável, você estipula uma média e esse valor é o valor da hora extra. Aliás, da indenização, multiplicado pela hora extra. O banco de horas. O banco de horas é a exceção ao pagamento das horas extras. Há, no caso, empresas, como a minha, um exemplo delas, que utiliza do banco de horas. O banco de horas, ele pode, no caso, ele vai guardando, por exemplo, quando você trabalha hora extra, quando você trabalha feriado, que é dobrado, eles não percebem o pagamento do valor diretamente a você. Ele acumula ali, faz o acúmulo das suas horas dentro de um banco e você pode sofrer compensações semanais ou mensais. A pessoa tira ali a sua um dia, dois na semana, ou então tira uma semana toda para você compensar as suas horas. Mas esse período ele deverá ser previsto por um ano. A obrigação legal é que ele tenha um ano de tempo de acúmulo de horas. Acumulado esse tempo, ele tem que fazer o fechamento do banco. O fechamento do banco coincide que ou até o dia lá do fechamento ele dá as suas horas para você folgar, ou no dia que fechar o banco ele tem que pagar as horas extras. Então, normalmente as pessoas que utilizam do banco de horas, dificilmente elas pagam horas extras. Elas fazem exatamente o banco para isso, para se desvincular desse pagamento, já que eles precisam, normalmente é uma forma de fazer uma redução de custos, entre aspas, né? Você dá folga ali ao funcionário no lugar de você pagar uma hora extra. E existem exceções dos acordos individuais. Quando você faz um acordo, por exemplo, você pode chegar para a empresa e fazer um acordo escrito, lembrando que tem que ser escrito, diferentemente do contrato de trabalho, que pode ser expresso, aliás, expresso, pode ser falado de forma verbal, acordado de forma verbal. O acordo desse contexto deve ser escrito. Você faz um acordo escrito, vamos supor, ali, reduzindo, a sua empresa fecha anualmente o banco. Aí você faz um acordo lá especificamente para você, dizendo, funcionário tal, terei meu banco mensalmente. Se a empresa acordar, vocês fazem lá um acordo e aí o teu banco fecha mensalmente. Você trabalha lá, por exemplo, tem 3 feriados no mês, aí você trabalha os 3 feriados, vai para o banco. Aí você não consegue compensar, a empresa fecha o banco no mês e te paga o valor. Entendeu? Nesse caso, é permitido, desde que seja um acordo por escrito
e que fique bem claro. A jornada de trabalho parcial é aquela, no artigo 58A, considera-se de regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares, e aquele cujo não exceda 26 horas, que é permitido as 6 horas de trabalho de horas extras. Então, o regime de trabalho parcial, quando ele é desempenhado por 30 horas semanais, você não pode fazer horas extras. E quando ele é desempenhado por 26 horas até 26 horas semanais, ele é permitido de 6 horas semanais de, de extras, no caso. Ou seja, por exemplo, se você trabalha ali entre 26 e 30, você não pode fazer hora extra. Se você trabalha até 26, você pode fazer 6 horas semanais. Muda a sistemática. O trabalho noturno. Trabalho noturno é aquele compreendido, pessoal, entre as 22 horas, no urbano, né, no caso, compreendido entre as 22 horas e as 5 horas da manhã. Lembrando que o trabalho noturno ele tem vários adendos, que é o quê? O trabalho noturno ele é computado a hora do trabalho noturno a 52 minutos e 30 segundos. Ou seja, quando você se trabalha 52 minutos e 30 segundos, você tem uma hora noturna computada, tendo em vista que o desgaste é maior. A pessoa que já trabalhou de noite sabe que o desgaste de você trabalhar de noite é maior. Então, esse horário noturno ele é compensado dessa forma. Além desse período de cálculo menor, você também percebe 20% sobre a hora diurna. Então, se a sua hora diurna, por exemplo, é R$ 10, você vai receber a hora noturna no caso, 12, porque vai ter ali 20% acima do valor convencional. E a diferenciação entre o trabalho rural. O trabalho rural é regido por lei específica, que é a Lei 5.889 de 73. Então, a gente utiliza essa margem, 22 até 5 horas, e o horário 52 minutos e 30 segundos, para o urbano, assim como também o adicional de 20%. No rural, a conversa já é outra. No rural vai depender se você trabalha na pecuária ou na lavoura, porque são horários diferentes. E, no caso, lembrando, no horário urbano é computado 52 e 30 segundos, 52 minutos 30 e 30 segundos, a hora noturna. No rural e na lavoura não existe isso. O horário é computado normalmente, não é computado em horário reduzido. Então, o que é guardado é exceção. Esse ponto primeiro. Na pecuária, o horário é diferente. Ele não vai de 22 às 5, que é no urbano. Ele vai de 20 às 4, ou seja, é um horário diferente. E percebe adicional de 25%, ou seja, o adicional é 5% maior do que o urbano. E na lavoura é de 21 até 5. Então, todos esses têm um tempo diferente de adicional noturno. No caso, na lavoura, vai compreender entre 21 da noite e 5 da manhã. Na pecuária, 20 da noite às 4 da manhã. E no urbano, 22 às 5 da manhã. Porém, apenas no urbano é computado a hora como 52 minutos e 30 segundos. 30 segundos. No rural não existe isso, a hora é computada em 60 minutos normalmente. E no urbano percebe 5% acima do rural, aliás, do urbano, em adicional. Ou seja, enquanto o urbano recebe 20% superior à hora diurna, o rural ele recebe 25% acima da hora diurna. Então é importante vocês aprenderem esses tópicos, porque eles podem ser cobrados em AV3, a diferença entre o trabalhador urbano e o trabalhador rural no noturno. Observado a jornada noturna, a gente parte para 12 por 36, que é ali, normalmente, quem utiliza esse tipo de jornada é quem trabalha em plantão, que trabalha em hospitais, que trabalha como segurança ou algo do tipo. Eles, no caso, utilizam essa jornada de trabalho. A jornada 12 por 36, ela é obrigada em acordo ou individual, aliás, em acordo individual escrito, ou seja, todos que trabalham nesse regime, eles precisam assinar ali um acordo com o empregador para que seja desempenhada a função nesse período de escala. O descanso para refeição, ou, aliás, percebe descanso para refeição ou indenização destes, ou seja,
eles também têm direito ao descanso, certo? Ali, o intra-jornada, lembrando que é o descanso para a refeição ou descanso, algo do tipo, também podem, ou ser indenizados. Eles, no caso, têm essa vertente. Eles podem ser indenizados e eles não tirarem o descanso. Mas tudo isso precisa estar contendo no acordo escrito por e assinado por eles. E a remuneração percebe o descanso dos feriados. Aqui no caso é comumente, né? No caso terá integral, os descansos, os feriados, como o trabalhador convencional. O artigo 59A diz, né, que a exceção da regra é esse tipo de acordo, que irá prever as horas de 12 por 36. O parágrafo único diz que a remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no acordo deste artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados. O 59B diz que o não atendimento às exigências legais para a compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica em repetição do pagamento das horas excedentes à jornada. Parágrafo único. A prestação de horas extras aqui tá bem. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada ou banco de hora. É bem tranquila o 1236. Caso precisa ser escrito, esses são os pontos que vocês precisam observar, que ele precisa ser escrito, precisa ter ali o descanso ou intra-jornada, no caso, ou indenizado, de certa forma. Os turnos ininterruptos de revezamento. Turno ininterrupto é aquele que é desempenhado, que comumente, né, é utilizado de 6 horas por dia, em empresas que não param. Um desses contratos normalmente são muito utilizados em empresas de automobilísticas, que produzem carros, peças para carros, algo do tipo. Normalmente essas empresas elas trabalham por rede de fabricação, né? E ela não para, é 24 horas. Então, a nossa Constituição já prevê essa seguridade para quem trabalha em turnos ininterruptos. No nosso artigo 14, diz que a jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Ou seja, via de regra, quem trabalha em turno ininterrupto de revezamento trabalha 6 horas por dia. A súmula 423 diz que estabelecida a jornada superior a 6 horas e limitada a 8 horas diárias, 8 horas por meio de regulamentação ou negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não têm direito ao pagamento da 7ª e da 8ª hora, porque como eles trabalham às 6 horas por dia, se eles aumentam, se eles vão trabalhar 7, se eles vão trabalhar 8, eles percebem o adicional de hora extra normalmente como qualquer outro. Mas, nesse caso, quando há a fixação de jornada superior, que é a jornada de 7, aliás, de 8 horas, por exemplo, eles não vão receber adicional noturno, aliás, adicional de hora extra nesse contexto. Eles trabalhariam 6 horas, mas em virtude do acordo, eles trabalham 8 normalmente, sem receber a hora extra. A súmula 395 diz que o trabalho em regime de turnos ininterruptos de revezamento não retira o direito à hora noturna reduzida, não havendo incompatibilidade entre as disposições contidas. Ou seja, eles têm o mesmo direito de quem do trabalhador noturno urbano. Eles têm ali aqueles, como a gente viu no slide passado, tem os 20% do adicional, tem o período computado entre 52 minutos e 30 segundos, os mesmos direitos e tem um período computado entre 22 horas e 5 horas no adicional noturno. Ou seja, mesmo guardado ininterrupto, tem os mesmos direitos do empregado normal. E para concluir a de hoje, acho que é para concluir essa. Não, ainda tem outro lá. Sobreaviso e prontidão. Sobreaviso e prontidão parecem ser a mesma coisa, mas não são. O sobreaviso é o que trata o artigo 244 da CLT, parágrafo 2º, que diz que sobreaviso considera-se sobreaviso o empregado efetivo que permanece em sua própria casa, aguardando a qualquer momento o chamado de serviço. Ou seja, eu conheço uma pessoa que trabalha de sobreaviso, que trabalha em regime que trabalha em área de detetização. A empresa não funciona, só funciona de segunda a sexta, e essa pessoa todo sábado fica uma pessoa diferente de sobreaviso. Então ela fica em casa, a pessoa fica em casa, esperando algum chamado. Nesse caso, ele encontra-se de sobreaviso.
E essa pessoa terá o direito de receber ali um adicional de 1/3 no salário normal. Porque aquela pessoa está em casa esperando ser chamada, ela pode ser chamada ou não pode ser chamada, mas ela está à disposição. Então, se ela não for chamada, possivelmente não é problema se entrar, não é problema dela. Então, ela percebe normalmente o valor. Ela deixou ali de sair, ela deixou de utilizar aquele dia como folga, porque ela estava realmente a trabalho. Se ela fosse chamada, ela tinha que ir. Então, percebe ali o valor de 1/3. E não poderá, o sobreaviso não pode ser mais que 24 horas. Ou seja, a pessoa não pode passar o dia todo ali de sobreaviso, mais que o dia todo de sobreaviso. E a prontidão? A prontidão é nosso parágrafo terceiro, que isso considera-se prontidão um empregado que fica nas dependências da estrada aguardando ordens. A escala de prontidão será no máximo de 12 horas. As horas de prontidão serão, para todos os efeitos, contadas em razão de 2/3 do salário hora normal. Aqui no caso, eu conheço alguns que utilizam o prontidão, que trabalham em redes de internet ou rede elétrica. A pessoa passa ali, fica ali na estrada, aguardando ordens. A pessoa pode ali precisar ir para algum local ou não precisar ir, então eles ficam ali ao meio da estrada. E eles têm uma percepção maior de salário adicional do que o pessoal que trabalha de sobreaviso. Enquanto o pessoal de sobreaviso está ali em casa esperando, esse pessoal está na estrada. Estão ali à mercê de algum acidente ou algo do tipo. Estão no aguardo do seu empregador. Então, eles recebem 2/3 no lugar de 1, que é o sobreaviso, eles recebem 2/3 de adicional no salário hora. E a gente tem aqui para finalizar a nossa súmula 428 do TST, que diz que o uso de instrumentos telemáticos ou informativos fornecidos pela empresa ao empregado por si só não caracteriza regime de sobreaviso. Considera-se em sobreaviso o empregado que, à distância e submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados, permanece em regime de plantão ou equivalente, aguardado a qualquer monte o chamado do serviço. Então, aqui no caso, ela se refere que o fato da pessoa estar só em casa lá, utilizando dos instrumentos telemáticos ou informativos, eles não estão caracterizados de estar em sobreaviso. Ele precisa realmente estar ali à disposição do empregador, em utilização dele para um eventual chamado. Então, essa é uma diferenciação bem clássica. Se você não está ali à disposição do empregador, se não pode ser chamado a qualquer momento, você não está em regime de sobreaviso. Você pode até estar fazendo um trabalho ali que seja extra, mas em regime de sobreaviso você não está. E é isso, pessoal. Hoje, por hora, é isso mesmo. O conteúdo foi um pouco mais extenso aí, mas porque é mais leitura mesmo do artigo, não tem muito o que fazer. E eu vou estar deixando o link da presença para vocês aí no chat. Para quem ficou aqui até o final da gravação, só mandar um resumo, algo que comprova a presença e a gente adiciona lá. Para quem está aqui, pessoal, referente à colegiada, a gente está preparando material, eu e outro monitor, tem outro monitor que ele já, da disciplina, ele já tem algumas questões, aí ele me passou essas questões, eu estou produzindo mais, e acredito que lá por volta do dia 15 a dia 20 a gente está liberando para vocês um dossiê com as 150 questões para vocês treinarem para para a AV3, a colegiada. Então é isso. Até mais aí. E